Esse vídeo é especialmente para agradecer a você, Neuza, né? Que fez maravilhas em minha vida em relação à constelação familiar. Eu acho que eu não me lembro o ano, mas acho que foi em 2017, 2018. Eu tive uma perca muito grande na minha família e eu comecei a ter crises de ansiedade muito forte. Não entendia o sentido disso, não entendia o que seria isso. Então, através da constelação familiar que eu fiz, consegui entender alguns pontos que aconteceram em minha vida, que são de ancestrais, mas que afetavam a minha vida no momento. E aí entendi que a gente deveria perdoar, né, coisas que foram acontecendo, e isso fez eu mudar minha visão sobre tudo, né? Aí na segunda vez que eu fiz a constelação foi porque eu ainda estava tendo um pouco de ansiedade ainda, mas era bem menos, mas era em relação a eu ter saído da minha casa dos meus pais, ter morado em outra cidade. Sempre morei um período com a minha avó, então minha avó sentiu muito a minha saída em relação da casa dela, né, para ir para outra cidade, e isso também começou a me afetar muito. Então eu realizei novamente a constelação, e na segunda vez a constelação que eu fiz, ela me desvendou, me destravou de várias formas, né? Eu, Bárbara, com 25 anos, tinha tirado carteira de motorista, mas nunca tinha dirigido. Eu tinha um medo exorbitante de dirigir, eu não conseguia nem sair do lugar, né, com o carro. E depois dessas constelações que eu fiz, foi destravando medos que eu tinha, que eu não sabia qual o motivo que era. E consegui, a primeira vez que eu sentei no carro e dirigi, foi a melhor sensação da minha vida. E ali eu entendi que a constelação ela vai muito mais além. Ela traz transformações em nossa vida de uma maneira que não conseguimos entender no momento, mas depois a gente consegue ver que aquelas transformações a gente teria que ter passado por aquilo, né? E assim, a constelação ela mudou totalmente a minha vida, literalmente. Minha vida, como eu já tinha falado com a Neuza, virou de ponta cabeça, mas num sentido muito bom. As coisas começaram a acontecer de uma maneira que eu não conseguia explicar aquilo, e isso foi muito bacana, né? E aí hoje, dia 24 de outubro de 2023, realizei a minha terceira constelação familiar. Era em relação à minha parte profissional, né? E hoje eu descobri coisas do meu passado, do meu eu criança, que eu não sabia. E assim, eu fico feliz ao mesmo tempo por ter descobrido algo novo do meu passado que eu não sabia. E assim, sinto gratidão por ter isso ter acontecido e eu ter passado por isso, por essas transformações, essa evolução, para mim conseguir entender o que estava acontecendo. Isso para mim foi muito marcante. Hoje foi a constelação mais marcante na minha vida. Não que as outras não sejam, foram também, mas essa foi mais pessoal minha. E isso me deixou assim em êxtase, porque tem coisas que eu não sabia mesmo, como eu falei, do meu passado, e isso assim foi surpreendente. Não sei nem explicar em palavras isso pra vocês, mas foi a melhor sensação da minha vida. Eu entrei de uma forma triste na constelação, no início da constelação, e hoje eu saí da constelação uma outra pessoa, uma pessoa confiante, uma pessoa determinada a conquistar algo. E isso eu não tinha, né? Meu eu criança não tinha essa confiança, eu não conseguia ter essa conexão com o meu eu criança. E isso foi muito importante, essa constelação hoje. Então, eu sinto extremamente gratidão
por tudo e assim, fantástico. Muito obrigada mesmo, Neuza, por me apresentar a constelação familiar para minha vida. E assim, recomendo para todas as pessoas que tiverem algum problema em sua vida, não fique se martirizando por aquilo. Tá acontecendo algo que você não consiga entender, procura uma pessoa que entenda sobre isso, que converse com você sobre esse assunto. É muito importante a gente entender o que está acontecendo, porque às vezes a gente fala assim, é um problema. Tudo bem, é um problema, mas eu preciso entender o que está acontecendo ali. Para mim evoluir mais para frente, eu preciso entender o que está acontecendo. E isso é muito importante. E isso, a Neuza trouxe muito isso para mim. Então, quando eu fiz a terceira constelação, foi de uma vontade própria minha ir procurar a Neuza por questões que eu já estava entendendo que eu não estava bem, que eu estava triste, não estava feliz em onde eu estava. E isso para mim já é sinal de alguma coisa. Então, isso foi muito marcante para mim mesma. Essa constelação, ela mostrou coisas do meu passado que eu não tinha imaginação sobre. E, assim, só gratidão mesmo, Neuza, por tudo. E, assim, obrigada mesmo pelas transformações que você está fazendo em minha vida. Obrigada, viu?